A paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez para glorificarmos o seu santo nome, para orarmos, também para meditarmos acerca da palavra do Senhor. Palavra que abençoa, palavra que alimenta, palavra que liberta, palavra que renova, palavra que restaura, palavra que transforma. Palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, nesta oportunidade nós estaremos estudando uma lição contida no livro do autor Richard J. Foster, que tem como título Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual. Na noite de hoje nós estaremos falando sobre disciplinas espirituais, porta do livramento. Amém? Louvado seja Deus. Disciplina, de um modo geral, é obediência às regras, com um fim específico. E todos nós precisamos de algum tipo de disciplina para vivermos. Cumprimento de horários, rotinas, métodos, treinamentos, alimentação adequada, normas. É uma das coisas que realmente no papel parecem maravilhosas. O difícil é colocar em prática porque demanda esforço. Mas imagina viver numa sociedade onde cada indivíduo faz o que quer sem se preocupar com o próximo. Então, a fim de fazer com que o povo de Israel começasse a se despojar dos costumes adquiridos durante a escravidão no Egito, o Senhor Deus estabeleceu as primeiras regras, os 10 mandamentos. Dessa forma, o povo, que no início da libertação era só uma multidão de pessoas peregrinando no deserto, estava aprendendo a se respeitar mutuamente e, principalmente, estava conhecendo a santidade e o poder de Deus. As disciplinas espirituais são os meios que Deus usa para a nossa santificação. Para haver crescimento espiritual, é necessário exercitarmos o nosso espírito à conformidade do caráter de Jesus, que é o nosso modelo. Como está em Mateus capítulo 11, quando Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma." São disciplinas espirituais, dentre outras, a oração, o jejum, a leitura bíblica, a adoração e o serviço. A oração muda a nossa perspectiva. A oração muda a forma como nós podemos responder a uma crise. O jejum pode ser o maior desafio de todos eles, que é a abstinência deliberada de algum tipo de gratificação física, principalmente nesse período de quarentena em que nós estamos vivendo, onde a gente insiste em dizer que a balança está com defeito. A leitura bíblica nos ensina como usar, proteger e cuidar de nossas vidas. A adoração é mais do que uma afeição, é o reconhecimento do valor inestimável de Deus e um compromisso para expressar, colocando-o acima de todas as coisas. E o serviço é o estilo de vida de servir aos outros, ser ainda mais servo do outro. Quando nós tratamos das disciplinas espirituais, nós tratamos do nosso relacionamento para com o próximo e para com Deus. No entanto, não é necessário um profundo conhecimento bíblico. A exigência fundamental é suspirar por Deus, como disse o salmista: "A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo." Como disse ainda também Pedro: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna." Porém, meus irmãos, o autor do livro ele tem razão quando diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Os problemas que nós enfrentamos hoje não é a falta de informações, é o excesso delas. Será que nós já tivemos a curiosidade de contar quantas vezes nós pegamos no celular por dia? A quantidade de informações recebidas é impressionante.
mas são informações sem profundidade. Muitas delas não trazem qualquer edificação para as nossas vidas. Infelizmente, a mesma coisa acontece com a vida espiritual de muitos cristãos. Uma vida superficial. E uma vida espiritual superficial é uma vida espiritual que corre riscos. Há uma sede no ser humano por vida com sentido. E essa sede poderá ser saciada quando encontrar a fonte de águas vivas. A qualidade de nosso tempo com Deus determinará a qualidade de vida cristã. Isso é importante. Nós podemos observar, por exemplo, João capítulo 4, a passagem da mulher samaritana. Jesus disse assim: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Na verdade, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. As disciplinas espirituais têm o objetivo de nos conduzir a uma vida espiritual profunda, com um sentimento prazeroso e não monótono e sacrificante. Fato é que algumas barreiras precisam ser vencidas. Número 1, por exemplo, precisamos nos lembrar da nossa verdadeira identidade cristã. Somos cristãos e, como cristãos, devemos buscar as coisas do alto e não as coisas da terra. E número 2, muitos estão estagnados à procura de autoajuda. A falta de disciplinas espirituais forma crentes vitimizados, soldados sempre feridos que nunca estão em condições de combater o bom combate. E eu pergunto para os irmãos, onde estão os Elias? Onde estão os Eliseus? Onde estão as Déboras? Onde estão as Estéres? Aonde estão os Pedros? Onde estão os Paulos? Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, está aí o segredo para uma vida espiritual de sucesso. A busca constante pelo Senhor, de se fortalecer na presença do Senhor. Passemos para o subitem 1 da nossa lição de hoje. A escravidão de hábitos arraigados ou enraizados. O autor diz que não há escravidão que possa comparar-se à escravidão de hábitos pecaminosos arraigados. Nesse ponto eu gostaria de dizer para os irmãos que hábitos pecaminosos arraigados é o mesmo que iniquidade. A diferença entre pecado e iniquidade é que pecado é um erro de alvo. Algo isolado que ocorre por negligência, por descuido. Já a iniquidade é quando esses erros, que deveriam ser acidentes apenas, se tornam uma constante na vida das pessoas, sem haver qualquer arrependimento e correção nos caminhos. A força de vontade do homem, por si só, não é suficiente para livrar o homem dessa situação. Por isso o homem se encontrará na condição de escravidão. O que fazer diante disso? Então nós entramos aqui no segundo subitem da nossa lição. As disciplinas espirituais abrem a porta. Eis aqui então a solução para que a gente possa nos libertar dessa escravidão de hábitos arraigados. As disciplinas espirituais abrem a porta. Se as forças humanas da vontade, da determinação, são insuficientes para promover mudanças na vida de alguém, entregamos todo o nosso ser ao Senhor. Então, a força de vontade por si só não é suficiente. Então, na queda de braços entre força de vontade e o pecado arraigado,
na grande maioria das vezes, o pecado arraigado ele vai vencer. Nós precisamos de algo mais, de algo superior para podermos prevalecer diante dessa situação de escravidão, de hábitos arraigados. Então, as disciplinas espirituais, elas nos colocam à disposição de Deus para que Ele possa nos transformar. Isso é importante. O lavrador, ele não consegue fazer germinar o grão. Tudo que ele pode fazer é prover as condições certas para o crescimento do grão. E o que estamos fazendo, por exemplo, neste momento, no grupo de vida, neste exato momento, é um exemplo de disciplina cristã, de disciplina espiritual. Nós cantamos, nós oramos, nós meditamos na palavra, procuramos ser melhores crentes com esse tipo de atitude. Então, por isso é importante a participação de todos os irmãos neste momento, aonde a gente pode se reunir, mesmo que virtualmente, para poder desenvolver, para poder trabalhar essas disciplinas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos no que o autor chama de caminho da graça disciplinada. A graça porque é grátis. E é disciplinada porque existe algo que nós devemos fazer. Então, quando estudamos sobre o fruto do Espírito, por exemplo, que fizemos em semanas anteriores, vemos o resultado de disciplinas espirituais na vida cristã. Isso é importante. Então, nós, neste momento, vamos partir para o último subitem desta nossa lição, que tem como título O Caminho da Morte, transformar as disciplinas em leis. Pergunto para os irmãos, o que é sobrenatural? A graça de Deus ou a nossa disciplina? A resposta é a graça de Deus. Então, a transformação interior é obra de Deus e não nossa. Se quisermos transformar as nossas disciplinas em lei, não haverá transformação interior. Porque uma lei abrange o exterior humano. Eu e você poderemos mudar um comportamento externo. É visível. Como o bisturi daquele famoso cirurgião plástico, Ivo Pitangui. Só mudava a pessoa por fora. Mas o bisturi do meu Senhor Jesus, que é uma espada afiada de 2 gumes, este sim, penetra até a divisão da alma e do espírito e transforma o mais vil pecador por dentro e por fora, nestes crentes bonitos que estão me assistindo neste momento. Então estejamos entre os que creem que a transformação interior de nossa vida é um alvo digno de nosso melhor esforço. Eu encerro aqui dizendo que, pegando como exemplo a vida do apóstolo Paulo, porque se nós olhássemos para a vida dele, nós iríamos ver uma perfeição de crente. Muitos dizem, poxa, se eu chegasse ao padrão do apóstolo Paulo, eu já estaria satisfeito. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele fazia uma reflexão de si e ele entendia que ele precisava melhorar a cada dia. Então, esse tipo de pensamento deve ser o nosso também. Nós não podemos nos contentar com o nível de vida espiritual que nós chegamos. Não. Nós precisamos procurar sempre melhorar. Sempre. Como disse o apóstolo Paulo. Quanto mais, irmãos meus, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo,
ele sabia que ele não tinha atingido uma perfeição e que ele buscava constantemente melhorar a sua vida e sabia que o alvo dele era o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que enquanto estivesse vivo sobre a face da terra, ele poderia correr o risco de perder a sua salvação. Então, em nenhum momento pairava pela mente, pelo coração do apóstolo Paulo, o desejo de estagnar. Não, muito pelo contrário. Então ele nos deixa um exemplo de verdadeiro cristão que prezava muito pelas disciplinas espirituais, né? Eu reitero aqui que as disciplinas espirituais por si só não são a solução para uma transformação interior. Mas ela sim é uma ferramenta extremamente importante. Então nós apresentamos esta ferramenta, né, diante do Senhor, e Deus, com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, Ele transforma o nosso ser, dia após dia, de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Meus irmãos, que o Senhor Deus continue abençoando a cada um. Eu deixo aqui para os irmãos que todos os dias nós temos orado por cada família, por cada integrante desse grupo de vida, e tenho certeza que o Senhor tem guardado e o Senhor vai continuar abençoando a vida de cada um. Também peço as orações dos irmãos em meu favor, em favor da minha família, e que nós possamos continuar assim, firmes e fortes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, tudo tem uma recompensa, e nos lembrarmos também que o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento e que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E não nos esqueçamos de nos ajudar mutuamente. Então, aqueles irmãos que tiveram alguma dificuldade, tiveram algum problema, vamos fazer contatos, vamos falar no privado e vamos procurar nos ajudar, porque interessa é que nós cheguemos, cruzemos a linha de chegada todos de mãos dadas e que não fique ninguém para trás. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.